15, 4, 4, quanto? 25. Capricha lá, hein? Romanos 12, o conhecidíssimo capítulo, Romanos 12, pelo menos se conhece só os 2 primeiros versículos, o resto não conhece mais nada. Não é verdade? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Romanos capítulo 12, ele trata sobre vivendo a vida cristã. E é tão interessante que a gente fala muito desses versos 1 e 2, mas nem sempre quem fala ou quem faz uma reflexão, uma devocional, um estudo bíblico, uma mensagem, nem sempre vai abordar o que de fato está acontecendo nesses versículos. Lembrando que a Bíblia, ela só foi dividida em capítulos e versículos no século XII. Ou, em outras palavras, a Bíblia, por mais de 1000 anos, 1200 anos, ela era lida de forma linear. Era como um livro qualquer, uma carta, um livro mesmo, né? Então, a facilitação lá do Langton, um bispo católico que dividiu a Bíblia em capítulos e versículos, ele e o colega dele, facilitou. Porém, quando se tira 1, 2 ou 3 versículos, não devemos nunca esquecer que esses versículos não estão soltos da Bíblia. Eles fazem parte de uma fotografia, né? Eles fazem parte de um retrato, de um quadro. Né? Então, o que de fato o apóstolo está dizendo? Nos capítulos 1 a 11, Paulo está dizendo ao seu público de crentes romanos como a justiça de Deus é alcançada. Ele explica que não é por meio da lei, como algumas autoridades judaicas concorrentes estavam argumentando, mas que é por meio da fé. Os capítulos 1 a 11 forneceram uma explicação estendida do versículo temático, o Romanos 1, 16 a 17. Então, o Romanos 1, 16 a 17, quando ele diz lá, né, pois não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí ele vai dizer, o justo viverá por fé. Esses 2 versículos, na verdade, ele explica esses 2 versículos por 9 capítulos. Então, 9 capítulos, 10 capítulos de Romanos é uma explicação praticamente desses 2 versos. Agora, no capítulo 12, né, a primeira seção dos 11 capítulos é doutrina. A segunda seção é aplicação prática. Então, é como se fosse assim, você tem um conceito, agora tem a prática. Então, os 11 primeiros capítulos de Romanos, o apóstolo está tratando de conceito. Os outros capítulos, que serão os finais, ele está falando da prática. Uma parte é doutrina, outra parte é prática. Como se fosse, uma parte é a ortodoxia e a outra parte é a ortopraxia. Paz do Senhor, varão. Apóstolo da Igreja Batista Independente. Esse aí. Como é que está sendo lá a semana profética? É? Pessoal, sexta ou sábado? Sexta, né? Sexta-feira vai ter um profeta Ultra Mega Power. Vai ter igual a canequinha. Vai ser Power com Fire. Vai ser Power com Fire. Né? Acreditem se quiser, um profeta luterano, que já é um milagre, né? O milagre já vai começar antes, né? Mas vai ser bênção lá, tá nessa semana. Hoje é, né? Então, muito bem. Paulo exorta aos seus leitores a responderem oferecendo como um sacrifício vivo e santo. Pense por um minuto que o público que Paulo teria pensado quando ouviu a palavra sacrifício. Veja, pensa bem
para nós, que nós já estamos tão familiarizados com esse texto, para nós é tranquilo, quando a gente lê sacrifício vivo. Ah, legal, é isso aí mesmo. Mas pense nos leitores originais. Tanto os pagãos quanto os judeus entendiam bem o que era sacrifício. O que vocês acham que na cabeça dos caras entrou quando o apóstolo falou sacrifício vivo? Porque todo mundo entendia sacrifício e tinha que ser morto mesmo. Tinha que ser morto mesmo. Um sacrifício para ser aceito pelos deuses tinha que ser um sacrifício morto. Mas o apóstolo Paulo fala em sacrifício vivo. E aí dá um nó na cabeça de todo mundo. Como que é isso? Olha que interessante. Eles teriam associado isso a oferecer um sacrifício animal. Os romanos também praticavam isso. Então eles também estariam familiarizados com esse conceito. Né? É a mesma questão, irmãos. É a mesma questão do nosso querido irmão e pai Abraão. Quando Abraão foi oferecer o seu filho Isaque em sacrifício, pensa comigo aqui. Pensa comigo. Todo mundo sabia o que era um sacrifício. E todo sacrifício, para ser válido, a oferta tinha que morrer. Então, você imagina o Abraão com 100 anos de idade e o Isaque entre 14 e 15 anos de idade. O menino está indo com o pai e o pai fala para ele, olha, nós vamos num lugar. Aonde? Nem eu sei, mas vamos para um lugar. O menino é curioso, ele tem 14, 15 anos. O menino está acostumado com sacrifício. O menino está acostumado, porque o pai fazia isso todo dia. O Isaque sabe o que é sacrifício e sabe para que serve o sacrifício. Eles estão indo para um lugar determinado por Deus, que o Abraão ficou sabendo depois, até que o menino vai perguntando, pai, pelo jeito nós vamos fazer algum culto. Assim, nós vamos fazer um culto. Aí o menino fala, ó pai, eu estou vendo aqui tudo para o culto. Lenha, está tudo aqui. O fogo, está tudo aqui. Mas cadê o animal? Calma, filho, fica tranquilo, fica tranquilo. Eles vão andando. Chega a um determinado momento que o texto não fala, mas isso é lógico, por dedução lógica, que em momento o filho chega e fala, pai, está muito estranho esse negócio aqui. Cadê o animal para o sacrifício? Ele já vai desconfiando, né? Ele começa a desconfiar. Ele pergunta, pai, cadê o animal do sacrifício? Ele diz, filho, você vai ser sacrificado. Por quê? Porque Deus mandou. Vamos imaginar essa cena, Laria? O Abraão fez um altar, o rapaz está amarrado no altar, aí passa um transeunte qualquer, que também está acostumado com sacrifício, que também está acostumado com oferecer aos deuses. Aí ele passa, olha aquela cena e pensa assim, como é que esse velho conseguiu amarrar esse garoto lá em cima? Como é que esse velho conseguiu colocar esse garoto lá em cima? Como é que esse velho conseguiu amarrar esse garoto lá em cima? E aí esse transeunte pergunta para o Abraão assim, Senhor, como que você conseguiu amarrar esse menino aí em cima? Como que você conseguiu levantar ele até em cima? Porque o altar foi construído. O pai responderia assim, Sérgio, não, eu não consegui. Não, porque ele se ofereceu. Ele podia ter fugido,
quando eu falei que eu ia sacrificá-lo. Mas ele se ofereceu. Se Deus mandou, Deus tem que ser obedecido. Todo mundo sabia que era um sacrifício. E preste atenção. Quando Paulo fala em sacrifício vivo, eu tenho na minha interpretação que ele está se referindo a Isaac. Porque o Isaac acabou sendo um sacrifício vivo. Ele não morreu. Mas ele se... Para Deus, e Deus considerou isso. De uma certa maneira, Deus aceitou um sacrifício vivo. Exatamente. E não é só um tipo de Cristo. Em primeiro é um tipo de Cristo, e em segundo é um tipo de todo cristão. Percebe? Como que a Bíblia, ela se conversa? E é interessante que ele tinha uma idade suficiente para carregar, né, os pesos das madeiras, então ele entendia. Então, assim, Deus não pediu ele mais novo, mais novinho, que ele não estava. Sim. Então, Deus deu a ordem para Abraão quando Isaac tinha as suas faculdades mentais prontas. Né? Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos oferecer a Deus um sacrifício vivo, tal qual Isaac. Vamos adiante. Interessante isso. Né? Pensa o que você, Giovanni, pode fazer na sua igreja ensinando esse princípio. Tá? Mas vamos chegar lá e você vai ver como que o apóstolo realmente parece que ele está pensando no Isaac. Agora Paulo está dizendo ao seu público como é uma vida de retidão pela fé. Isso é notado pelo uso de portanto por Paulo, dizendo que, por causa do que ele já havia deixado claro nos capítulos 1 a 11, que a retidão é alcançada por uma caminhada de fé. Agora Paulo começa a descrever como os crentes devem viver. Ele começa com um forte chamado: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vivais em retidão. A frase misericórdias de Deus aqui se refere a todas as provisões de Deus nos primeiros 11 capítulos de Romanos. Misericórdias são várias compaixões de Deus para conosco. Misericórdias está no plural, indicando uma riqueza de misericórdia de Deus. Enquanto os pagãos são propensos ao sacrifício para obter misericórdia, a fé bíblica ensina que a misericórdia divina fornece base do sacrifício como resposta adequada. É o contrário. O paganismo, ele vai ensinar o quê? Que eu tenho que sacrificar para agradar os deuses. Agora, na fé cristã, a misericórdia de Deus é que me ajuda a fazer um sacrifício diferente. A fé cristã me ajuda a entender que, pela misericórdia, nós fazemos um sacrifício vivo, como Abraão e Isaac. Então, o que o apóstolo está falando? Ele está falando de uma vida cristã autêntica. Ele está falando de uma vida cristã de verdade, de uma vida cristã que não tem falsidade. Quando ele diz para apresentar seus corpos, e aqui está um detalhe, o que se sacrificava antes? Corpo de um animal. Quando ele diz para apresentar seus corpos, que no grego koiné significa que é algo que você faz de uma vez por todas. Então, a palavra apresentar, no grego é apresentar de uma vez
por todas. Ou seja, a caminhada cristã não é uma coisa que nós vamos fazer todo dia. Não, é uma vez para sempre. Então, à medida em que eu apresento minha vida a Deus, é de uma vez para sempre. Então, no grego koiné significa que é algo que você faz de uma vez por todas. Não é algo que você faz repetidamente. Você faz uma vez e então você define o resto da sua vida nessa base. Então, chega o momento em que Deus quer que você traga seu corpo para Ele. Por que Deus quer o nosso corpo? Se Deus me açougueira. É. Como diz alguém por aí. Gente, isso aqui é impressionante. Por que Deus quer tanto o nosso corpo? Porque o apóstolo diz que é para apresentar os nossos corpos. E não diz apresentar nossas almas. É um combate ao gnosticismo. Na verdade, um combate ao gnosticismo. Com a ideia da matéria ser má. Matéria, corpo. Sax. Hã? E Deus quer isso que alguém... Então, aí veja bem, você está falando certo. Por que Deus quer uma coisa má? Claro que o corpo, o apóstolo diz que no corpo não habita bem nenhum. A gente viu isso no capítulo 7. Mas, de uma certa maneira, tem algo especial no corpo que Deus quer. Vamos descobrir. Talvez a coisa mais incrível que Paulo tem falado sobre o corpo durante essa sessão de Romanos, ele nos diz que o corpo é a sede daquela natureza antagônica dentro de nós que não gosta do que Deus gosta. E não quer fazer o que Deus quer. Todos nós temos isso. E de alguma forma está localizado ou conectado ao corpo. Nosso corpo é a fonte da tentação. É o que fica fraco e vacilante. A questão é, por que Deus se interessa em meu corpo? Vamos ver essa oração. Senhor, certamente tu não queres esse corpo. Isso aqui é a oração que a gente devia fazer todo dia de manhã quando a gente acorda, viu? Aí você pega isso aí, pega essa oração, você escreve, aí antes de você levantar, você faz essa oração. Senhor, olhando no espelho. Senhor, tu não queres esse corpo. Deixa-me lhe contar algo sobre ele. Ele tem pressão alta, ele ronca, ele tem um coração ruim, Senhor. Ele tem uma mente suja. Tu não queres este corpo. Eu tenho problemas com esse corpo. Ele está me fazendo sempre tropeçar. Meu espírito é grande, eu te adoro com a minha alma, mas o corpo, Senhor, é isso que me derruba. Mas o Senhor diz, traga-me seu corpo. Deixa-me lhe contar algo sobre ele. Eu sei tudo sobre ele. Eu sei mais sobre ele do que você. Eu sei todas as coisas que você me diz sobre ele, além de algumas coisas que você ainda não aprendeu. Deixe-me contar algo. Por meio do sangue de Jesus e pela obra do Espírito Santo, eu o tornei santo e agradável a Deus. Né? Ou seja, isso aí eu tirei do livro de um pastor chamado Ray Stedman. Preste atenção. A primeira parte da oração, ele tem razão. Por que Deus quer esse corpo? Além de ser pecaminoso, todo estrupiado. Vista tendo que operar. Diabetes. Triglicéride fora do controle. Pressão alta ou pressão baixa. Por que Deus quer uma coisa toda estragada? E ruim? E Deus falou, ó, eu conheço o seu corpo melhor que você. Tem coisa que você não sabe dele, que eu sei. Fantástico isso aí. Fantástico. Mas vamos adiante, que tem mais coisas para a gente ver. O corpo do crente, que Paulo agora revela ser a chave final para a prática da vida cristã vitoriosa, é de
pouca utilidade conhecer teoricamente as verdades de Romanos 6-8, se o corpo não for entregue para que a vida de Cristo possa ser expressa nos assuntos cotidianos da vida. Esse é o belo apelo desse versículo. Ele não está nos dizendo que temos que nos limpar e endireitar nossas vidas em todos os sentidos e nos tornar perfeitos antes de podermos nos oferecer a Deus. Então, o que nós estamos falando aqui? Porque o nosso corpo é ruim, que Deus quer trabalhar nele. A maneira da gente fazer esse corpo ser um corpo melhor é oferecer a Deus como sacrifício vivo. O corpo é cheio de sintomas e sinais de pecado? Completamente. Mas é para isso que o Senhor Deus quer, porque Ele quer usar o nosso corpo para fazer o nosso corpo ser para a glória dEle. Com doenças ou sem doença, com a maldade ou sem a maldade, a partir do momento que nós entregamos o nosso corpo a Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele é glorificado por nós. De que maneira? Vamos dizer aqui que o pastor Marcos tem um colesterol lá em cima. O Alex, a pressão dele é mais baixa, 14/9, controlada. Mas qual é o interesse que Deus quer no corpo do Alex? Que os braços dele sirvam ao Senhor, com pressão alta ou não, com diabetes ou não. Todos nós somos capazes de servir a Deus com o nosso corpo, estando ele doente ou não, estando ele com cirurgia ou não. Isso transcende a naturalidade. Fala, Marcos. Isso é interessante, porque assim, quando eu comecei assim, a ir para a igreja, eu aprendi erradamente. Isaías 53:4, onde o povo diz que o cristão não podia ficar doente. Por causa daquilo lá. Levou as nossas dores. Exato. Então isso aí foi uma resistência muito grande, não só para muitas pessoas. Claro. Eu cara todo doente, então, mas que Deus é esse que você serve? Está em pecado. Veja bem, a coisa mais interessante dentro disso que você está falando, Marcos, é um camarada, um homem ou uma mulher com um corpo doente que serve a Deus. Isso é impressionante. Sacrifício vivo, mas vamos adiante. Esse corpo também, conforme a Bíblia diz, templo, né? É templo do Espírito Santo. Então não importa a situação que ele está, desde que não esteja em pecado. Ele é imperfeito ainda, né? Porque ainda não passou pela transformação. E ele é templo do Espírito Santo. Isso que você vai falar, que você falou agora está aqui, ó. Transformação é um processo que dura a vida toda. Sacrifício é sinônimo de rendição, como Isaac. Quando a gente oferece os nossos corpos a Deus em sacrifício vivo, é um ato de rendição. Eu me rendo. Tem gente que canta lá na igreja, eu me rendo, mas não se rende não. Só. Como é que é lá, pastor Giovanni? É essa música que eu estava pensando. Eu me rendo. Aí dentro dele, não me rendo não. Só uma parte. Eu faço o que eu quero, não me rendo não. Então, oferecer a Deus um corpo como sacrifício é um ato de rendição. Deus apela ao crente com base em um relacionamento amoroso. A lei ordena, mas a graça inspira. A lei, voltando ao que a gente já tratou isso, é muito bom e interessante. Jesus, lembra que nós falamos semanas atrás que Jesus radicalizou Moisés. O que Moisés dizia que era pecado só ao alcance dos olhos, Jesus disse que é pecado também a intenção. Então Jesus radicalizou Moisés. Interessante que Moisés dizia, não faça. Aí a Sofia dizia bem assim, Seu Moisés, por que eu não posso fazer? Aí o Moisés respondeu para a Sofia, porque não pode. Mas eu quero fazer. Mas não faz, Sofia. Não, mas eu estou com vontade de fazer. Não faz, Sofia. Mas eu quero fazer. Você não pode. Era Moisés.
Agora nós estamos na fé cristã. Jesus fala, a Sofia fala assim, Senhor Jesus, eu estou sendo tentada a não perdoar o Giovanni, meu marido, esse orogotango, esse estupro, esse brucutu, esse filho descendente de Esaú. Eu não quero, ele me ofendeu. Eu não quero perdoar ele, Jesus. Aí Jesus vai dizer para a Sofia assim, filha, lembra que um dia eu entrei na sua vida? Lembra que um dia eu mudei a sua vontade? É verdade. E agora? Aí a Sofia fala bem assim, Jesus, eu vou perdoar o Giovanni sim. Aí Jesus perguntaria, por que você vai perdoar o Giovanni? Aí você vai dizer, porque eu quero. Qual é a diferença entre Jesus e Moisés? A diferença é, Moisés nunca entrou na alma de ninguém. Só Jesus pode entrar. Podemos chamar isso de justificação? É justificação? Justificativo porque eu estou fazendo? Jesus, no caso. Jesus disse, eu fiz por ti. Eu cumpri a lei por ti. Então, qual é a diferença básica entre Moisés e Jesus? Moisés só podia dizer que não pode. E em Jesus a gente pode dizer, eu não quero. É igual as mães de antigamente, né? Não pode. Por quê? Porque não pode. É o princípio, viu? Foi bom você falar, é o princípio da religião. A religião proíbe, mas não explica. Eu quero falar, não pode, porque não pode, não discute, não pode. Aí a fé cristã vai na outra contramão. A fé cristã diz assim, você não pode fazer isso. Por que eu não posso fazer? Porque Jesus não quer que você faça. Então eu não vou fazer. É interessante quando a gente fala pro filho, você não pode fazer, mas por que eu não posso? Por causa disso, disso, disso. Então tá bom. Mas ele quer fazer. Mas ele quer? Essa é a diferença entre a lei e a graça. A lei que foi... A lei que... Olha que coisa mais contraditória. A lei foi piorada, mas melhorada. Onde que a lei foi piorada? Porque o que a lei de Moisés dizia que era pecado só se alguém visse, a lei agora é pecado só se você sente. Mas por que ainda assim ela é melhor? A lei que foi transformada pela graça, absorvida por Jesus Cristo. Porque lá em Moisés eu não podia, mas queria. Aqui não é que eu não posso, eu não quero. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer que o fardo dele é leve. Por quê? Porque ele trabalha das minhas vontades. Ele transforma a minha interioridade. Paulo diz que é loucura, né? Porque ele entende a cruz. Isso. Porque o cara, isso aí tá errado, mas vamos ter que ser... Exato, e quando a gente fala bem assim, a Sofia vai dizer assim, não, eu não quero sacrifício vivo. Aí o camarada chega e fala bem assim, vamos aqui lá no meio do mundão aí, vamos lá, vamos pro bar tomar um monte de cerveja, vamos beber todas. Aí o cara fala assim, não, eu não posso não. Por que você não pode? Não, porque a minha igreja proíbe. O coração desse cara é um alambique. Ele só não vai porque a igreja não... O coração do cara é um alambique. Não pode no bar, né? Mas aí o que acontece? Eu falei assim, eu não quero, porque não é meu lugar, o senhor não gostaria que eu estivesse lá. Sacrifício vivo. Não podemos forçar as pessoas a andar com Deus. Vivemos em comunhão com Ele por causa do que Ele fez por nós. Né? Paulo usa essa imagem, mas diz que devemos nos dar como um sacrifício vivo. Deus pode não exigir que morramos por Ele, embora às vezes Ele o faça. Mas Ele pede algo muito mais difícil. Ele nos pede para viver por Ele. Mas um sacrifício vivo é, na verdade, algo muito difícil. Ele pede a cada um de nós para servi-lo de 1000 pequenas maneiras todos os dias. Ele nos pede para morrer para nós mesmos e viver para Ele em cada pequena decisão que tomamos a cada minuto, todos os dias, durante a nossa vida. Então, o sacrifício vivo pode ser poético, ele é muito legal, teologicamente ele é perfeito, mas ele é uma das artes mais difíceis da vida cristã.
Deus não quer que ninguém morra por Ele, mas Ele quer que a gente viva por Ele. Isso é um exercício muito interessante. Lendo outra vez o versículo, capítulo 12, diz, e só ainda falar do corpo, meus irmãos, só ainda falando do corpo, eu considero uma coisa muito importante. Veja, por que Deus quer o corpo? E aqui tem um princípio interessante. Quando Deus fez o homem e pôs o homem à sua imagem e semelhança, Deus deu um homem um ser completo. O corpo, com a parte material e a parte abstrata, né? Ou espiritual. Muito bem. Que tem um ser perfeito. Aí houve o pecado. Deus pegou esse corpo, esse ser humano, e o presenteou. O ser humano com o corpo, com a terra. O corpo, esses dois aqui. O que aconteceu? Aconteceu uma tragédia. O ser humano pecou. O ser humano perdeu o corpo. O ser humano perdeu a terra. Ok? Porque o corpo se tornou pecaminoso. Aí você pode colocar aqui doença, envelhecimento, desobediência e morte. A terra amaldiçoada. O que aconteceu com a terra? Doença, envelhecimento, aí eu vou acrescentar um aqui, rebeldia. O que vocês acham que são os tsunamis? Os terremotos? É a revolta da natureza contra o homem. E morte. Ok? Agora eu vou pedir que um de vocês, por gentileza, abra a Bíblia em Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25. Verso 23 a verso 28. Levítico 25, verso 23, verso 28. Deixa eu ler aqui para cada gravação. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Até o 28. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem a vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se não conseguir o suficiente para restituí-la,
Então, o que foi vendido ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. Olha que coisa impressionante. O que esse texto de Levítico tem a ver com a salvação do homem? Olha lá, aí ele está falando o seguinte, o Senhor disse que toda a terra é minha. Então ninguém pode ser dono de nada, eu posso apenas possuir. Deus é o dono de tudo. Eu apenas possuo, mas dono é Deus. Então, quando Josué entra na terra prometida, e ele distribui toda aquela região para as famílias. Ok? Aí vamos dizer aqui nós. Sou Josué, vocês são as 12 tribos de Israel. Aqui tem mais de 12, mas vamos dizer, né? Então, o Sérgio ficou com a parte da terra, o outro Sérgio com outra parte da terra, e assim eu dividi a parte da terra para cada uma tribo, e cada tribo subdividiu a sua terra para as famílias daquela tribo. Entenderam? Estão entendendo? Ok, beleza, tranquilo. Mas vamos dizer que no percurso aí, o Marcos, ele não teve uma boa colheita, ele está endividado, empobreceu. Aí ele chega para o Giovanni e fala assim, Giovanni, é o seguinte, eu estou precisando de dinheiro. Você faz um favor para mim? Compra a minha terra. Dentro da mesma tribo, descendente. Pode ser de outro, não tem problema. Aí o Giovanni fala, não, Sérgio, já que você está quebrado, eu vou comprar. Aí o Giovanni compra a terra do Marcos. O Marcos, com esse dinheiro, o que ele vai fazer? O Marcos, com esse dinheiro, ele não soube administrar bem de novo. Vocês já viram isso em algum lugar? Gente que não sabe administrar? Ele não soube administrar, né, Giovanni? Ele não soube administrar direito. Ficou mais pobre ainda do que era antes. Ficou, sem terra, sem dinheiro, com dívida. Aí, o Sérgio, que é tio do Marcos, fica sabendo da situação do Marcos. O Sérgio aqui falou, ô tio, o primo lá está numa situação difícil. Hein? E o Sérgio, ele é um cara, um bom administrador, ele tem dinheiro. Aí ele chega para o Giovanni e fala assim, Giovanni, o meu sobrinho comprou uma terra sua? Ah, ele comprou. Então é o seguinte, a situação dele piorou. Então ele precisa ter a terra de novo. Eu quero comprar a terra pelo valor que, com juros e tudo, eu quero recomprar a terra para ele. Aí o Giovanni falou, não, Sérgio, beleza, vai dar tanto. Aí, esse processo chama-se remissão. E o Sérgio, que é o parente próximo, como diz lá o texto, ou redentor. Ok? Mas aí, o Sérgio é o dono da terra agora. Ele só devolveu para o sobrinho dele. Quando chega o ano do jubileu, o ano jubileu é o ano do perdão. É onde todas as dívidas são zeradas. 5 anos. O tempo de jubileu era no intervalo de 50 anos. Mas aí se calculava no meio do ano, do intervalo de um ano e outro. Mas 50 anos tinha que liberar. Mas vamos dizer que o Giovanni falava assim, Sérgio, ele que se vire. Eu não mandei ele que me ofereceu a terra, eu não vou vender agora que eu estou produzindo. Mas por lei o Giovanni tem que devolver a terra, mas ele não quer. Aí o Sérgio pode contratar um pequeno exército, porque pela lei o Giovanni já não é mais o legítimo possuidor, ele é o posseiro. Então agora o Sérgio pode, com o sobrinho dele, com a familiagem, invadir lá, e se o Giovanni vacilar, matar o Giovanni, não vai dar crime nenhum. Imagina o preço do resgate. Não, ele não aceitou, ele não aceitou.
Se você olhar bem isso está tudo aqui. Você lembra? Veja, exatamente. Veja. O homem fez um péssimo negócio com o diabo. O homem perdeu o corpo. O homem perdeu a alma e o homem perdeu a terra. Tem que ser resgatado. Quem é o parente próximo? Jesus Cristo. Quando ele morre na cruz, ele declara tetelestai, que é uma palavra comercial que significa pago. O que ele pagou? O que ele pagou? O preço da remissão. Ele pagou o preço da remissão. O homem, de fato, volta para Deus, mas Satanás não abre mão. Ele é o poceiro.